Olá, meu querido. Olá, minha querida. Que bom poder estar aqui com você novamente. Que bom poder compartilhar mais da palavra do Senhor. Te agradeço pela atenção. Te agradeço e te parabenizo porque você tem buscado a palavra de Deus, quer seja através deste canal, quer seja através de outros canais que Deus tem providenciado para que a sua palavra seja propagada. Te agradeço muito pela presença e já quero pedir a tua colaboração com essa obra. Quero pedir que você divulgue esse vídeo, divulgue essa obra. Se você está me assistindo ou no Instagram, ou seja no Facebook, ou no YouTube, que você deixe o seu like, que você curta, comente, fale o que você pensa a respeito disso, quais são suas ideias, quais são seus posicionamentos. Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco com você a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional, da nossa vida religiosa. O serviço prático, dia a dia dentro da igreja, como nos relacionamos, como vivemos, como é que está a nossa vida diante de Deus. Amém? E para que isso seja bem feito, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai Santo e amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui essa noite, este dia, essa tarde, para podermos falar, Senhor, da tua palavra, para podermos refletir e meditar a respeito daquilo que o Senhor tem reservado para nós e daquilo que o Senhor deseja de nós. Abençoa-nos, abre nosso entendimento, nosso coração e tira todas as barreiras que existam dentro de nós, que com nossa mente, nosso coração e nosso espírito possamos compreender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A passagem que eu gostaria de falar com você hoje, ela se encontra no livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos de número 4 e número 5. E a palavra do Senhor nos diz assim: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. Aí apregoais sacrifícios voluntários. E publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. O livro do profeta Amós é um livro cheio de muitas advertências. Amós é original da cidade de Tecoa, segundo o próprio livro diz, não se sabe ao certo onde fica, e Amós era um pastor, ou ele vinha de uma família de pastores. Então, muitas das referências que Amós faz dentro do seu livro falam a respeito de temas rurais, da vida cotidiana de um pastor. Mas aqui especificamente Deus o usa para dar uma advertência ao povo de Israel. Várias nações são advertidas dentro do livro de Amós, mas essa advertência especificamente era para o povo de Israel, para o povo do reino do norte. Como vocês sabem, Israel, após o reinado de Salomão, se dividiu. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, majoritariamente se falava de Judá, e no reino do norte, majoritariamente se falava de Samaria, de Efraim, que é a tribo mais poderosa, tornou-se a tribo mais forte de todas do reino do norte. 2 tribos ficaram ao sul, 10 tribos ficaram ao norte. Só que Samaria instituiu um culto próprio. Na época ainda da divisão dos reinos, Samaria estabeleceu que não era mais necessário ir adorar a Deus em Jerusalém. Não era mais necessário adorar o Senhor no templo. E eles instituíram o seu próprio culto. Eles agora adoravam a Deus no Monte Betel. Fizeram os seus templos, os seus altares, constituíram os seus próprios sacerdotes, o que é evidência de um culto falso, não era o culto que Deus desejava, não era a forma como Deus desejava ser cultuado. E ali passaram anos e anos, passaram-se séculos, o povo de Israel, do Reino do Norte, adorando a Deus da forma deles. Deus agora se volta para o povo de Israel devido a toda a maldade. Se você ler esse livro, você vai ver que Deus critica principalmente a desonestidade e a violência que eram praticados por aqueles que detinham o poder, quer seja o poder militar, quer seja o poder econômico, quer seja o poder político ou o poder religioso. Aquele povo se envolvia de muitas e muitas
violências que eram cometidas, principalmente com os menos afortunados, principalmente com os mais necessitados. Eles se aproveitavam dos fracos. E Deus se volta para eles e diz: olha, eu vou castigar vocês. O castigo vai chegar para vocês porque vocês não têm praticado a justiça, porque vocês não têm vivido da forma como eu lhes disse que era para viver, da forma como me agradaria e da forma como vocês beneficiariam um ao outro. Isso é muito interessante porque nós vemos essa postura em toda a humanidade. Se você parar e for pensar, você vai ver que todos os povos eles fazem da mesma maneira. Existe a violência, existe a desonestidade e no Brasil, não poderíamos deixar de falar isso, existe até hoje. Tentamos, desejamos até combater, mas infelizmente o exemplo não parte do povo, justamente o povo que é o mais afetado. Nós nos permitimos pequenas falhas, não é? Pequenos deslizes, o famoso jeitinho brasileiro. Pois bem, Amós vai e adverte o povo de Israel, vai acontecer isso. E ele faz uma acusação a mais, algo que ainda chateava, irritava ainda Deus, mais além da injustiça, que era a falsa adoração. Deus se cansa e diz: olha, vocês vêm ao monte, vocês trazem seus sacrifícios, vocês trazem os seus dízimos, vocês fazem todas essas coisas, mas sinceramente vocês não fazem para mim. No final do versículo 5, Amós diz palavras do Senhor, afirmando que o povo fazia aquilo porque eles gostavam, eles próprios gostavam daquela prática, gostavam da prática religiosa. O problema é que Israel estava tão contaminado, o coração deles já estava tão distante de Deus, que isso se refletia inclusive na fé deles, na religiosidade deles. A religiosidade deles era uma religiosidade falsa, vazia. Eles se permitiam adorar vários outros deuses daquelas terras. O povo estava totalmente corrompido e os governantes ainda mais. E ali Deus faz essa denúncia e diz: vocês fazem todas essas coisas, vocês adoram da forma de vocês, vocês prestam culto, sacrifício para mim, mas não é para mim, é para satisfazer vocês. E nós vemos muito isso na vida de pessoas hoje em dia. Pessoas que vivem para se satisfazer. Pessoas que vivem para dar também uma satisfação à sua consciência. Pessoas que fazem parte de religiões, mas fazem parte de uma religião falsa, vazia. Porque eles mesmos são falsos e vazios. A intenção deles não é adorar a Deus, mas dar um silêncio às suas consciências. É interessante que nesse momento da história, se você voltar lá para o capítulo 2 desse mesmo livro de Amós, a palavra do Senhor nos diz que o povo estava de uma forma tão perturbada, eles estavam tão perdidos no seu sentimento religioso, na sua adoração a Deus, que eles embebedavam aqueles que faziam votos ao Senhor, eles ofereciam vinho aos nazireus, essa é a expressão. Se você for lá para o livro de Levítico, você vai ver que o nazireu era alguém que fazia um voto ao Senhor e durante o tempo do seu voto de nazireu ele não poderia tomar vinho, nem nada ligado à uva. Então, Deus acusa dizendo: vocês pegam ainda aqueles que querem me adorar, aqueles que querem se comprometer comigo, e vocês corrompem essas pessoas dando vinho a elas. O vinho era a representação, naquele momento, da quebra do voto, da quebra da confiança, da quebra da unidade com Deus. Pessoas que tentavam servir a Deus, mas que a população, os governantes acabavam afastando essa pessoa, demoviam ela, faziam com que ela desistisse daquela adoração e se voltasse. É a história, né? O sujo não quer ficar sujo sozinho. Ele quer sujar os outros. Quem está limpo, ele quer sujar também. E ele vai mais além, do capítulo 2, ele ainda diz: você não somente dá vinho ao nazireu, aquele que quer se aproximar de mim, como você também silencia o profeta. Por quê? Nesse livro, Deus vai dizer que ele não faz nada que não seja dito pelos profetas. E como o povo, como a nação de Israel, o reino do norte, não queria mais ouvir a voz de Deus, eles mandavam silenciar os profetas, para que os profetas não levassem a palavra do Senhor a eles, para que eles não tivessem que ouvir muitas vezes a repreensão do Senhor, ou serem confrontados com o seu estilo de vida. Quantos de nós, muitas vezes, não nos cercamos de falsos mestres, como Paulo diz a Timóteo e a Tito que iria acontecer? Pessoas se cercam de falsos mestres, como quem tem coceira nos ouvidos,
mas não é para ouvir a palavra de Deus, as coisas que Deus quer falar. São pessoas que se cercam de falsos mestres para ouvir aquilo que somente que elas querem, aquilo que lhes é agradável. E isso também é um ponto que demonstra a corrupção do sentimento religioso, da atitude religiosa. Veja bem, eu não estou falando de atitude religiosa ou de sentimento religioso, falando de uma religião somente, mas como a essência ou o significado da palavra religião, ela realmente trata religião, religare, religar. No caso, religar o homem a Deus. É preciso uma religião, ou nós nos imbuímos de uma religião nesse processo. Não que a religião se torne o algo mais importante, não. A religião é simplesmente um instrumento, é um meio. Né? O fato principal é o estar ligado a Deus, é o estar ligado ao Senhor. Então, o povo de Israel estava se afastando, seus governantes desviavam ainda o povo ainda mais, afastavam do Senhor, e a nação estava para ser castigada. E Deus vai e denuncia essa falsa religiosidade e diz: olha, isso para mim não serve. Se você for no livro do profeta Isaías, existe uma outra denúncia agora contra o reino do sul, onde Isaías diz: olha, vocês me trazem aqui suas ofertas de manjares, vocês vêm aqui e sacrificam, trazem os seus holocaustos, vocês vêm aqui prestar o serviço de vocês dentro do templo. E Deus se volta para o povo através de Isaías e diz: quem foi que chamou vocês? Quem foi que pediu que vocês adentrassem no meu templo? Quem foi que pediu que vocês adentrassem aqui no templo para me servir? Porque tudo isso que vocês fazem cheira mal diante dos meus narizes, me dá ânsia, não me agrada, me aborrece. Eu me sinto cansado quando vocês fazem festividades, dizendo que são festividades religiosas, em obediência à minha palavra, mas vocês estão ali simplesmente se divertindo. Porque o verdadeiro sentimento, a fé verdadeira, aquela fé que comove, aquela fé que muda, aquela fé que transforma, que dirige numa direção diferente, divergente daquela do mundo, estava ausente. E nós precisamos, nessa noite, ouvir a advertência de Deus através de Amós, que foi feita ao povo de Israel, e precisamos repensar a nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Será que o nosso serviço com Deus, será que a nossa vida com Deus não é somente mais uma desculpa, não é somente mais uma satisfação que estamos querendo a nossa consciência? Será que nós não estamos servindo a Deus de uma forma que não lhe agrada ou de uma forma que não é eficaz, que não nos beneficia em nada? Pelo contrário, faz com que nós acabemos nos afastando mais ainda do Senhor. Porque não se engane, o excesso de religiosidade, o excesso de legalidade que vem em decorrência desse excesso de religiosidade, ele nos afasta de Deus. Porque nós acabamos inventando regras sobre regras, e regras que se sobrepõem àquilo que Deus espera. Eu não preciso fazer nada além daquilo que Deus me pede para fazer em sua palavra, mas também não devo fazer nada a menos. Portanto, nessa noite, Deus nos chama a repensarmos a nossa vida espiritual, a repensarmos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Tudo isso são indicativos de que nós estamos em uma religião verdadeira, de que nós estamos servindo a Deus, estamos nos religando a Deus de uma forma satisfatória, de uma forma que Ele agrada. Com fé, que é o princípio primeiro, com santificação a cada dia, com entendimento do que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é somente de um serviço religioso, mas é de que haja verdadeiramente fé em nossos corações. A Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor nos diz que Deus não se agrada tanto de sacrifícios, de holocaustos, como Ele se agrada de obediência. Se nós tivéssemos em algum momento que oferecermos, que escolhermos o que vamos apresentar ao Senhor, não deve ser priorizado o holocausto, o sacrifício, a oferta, seja lá o que for. Deus não está preocupado tanto com essas coisas como Ele está preocupado com a nossa obediência à sua palavra, a nossa obediência à vontade dEle. Portanto, repense sua vida, busque a Deus, reflita. Siga o conselho que está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, quando João está sendo usado para falar às igrejas, e ele diz: olha, você caiu do seu primeiro amor, portanto, pare, pense, veja onde você caiu e volte. Retorne ao primeiro amor, retorne às primeiras obras. E as obras, nesse caso, são obras de obediência a Deus.
são obras de amor a Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça, que você possa, assim como eu e assim como todos nós precisamos fazer, que nós possamos repensar as nossas vidas espirituais e nos chegarmos mais a Deus e buscarmos mais ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, dirija teus passos. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero novamente pedir a sua ajuda para essa obra. Quero pedir novamente que você me ajude a divulgar a palavra de Deus, compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. No decorrer desse vídeo, se você quiser voltar, eu vou colocar link de outras mensagens que eu tenho certeza irão edificar a tua vida. Você pode clicar num dos locais, ele vai aparecer em algum local aqui, o card, e você pode clicar e pode acessar outras mensagens para se edificar e ajudar a edificar outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.